Irmãos, graças a Deus por todos presentes, traremos hoje um ensino levantando algumas questões relacionadas ao arrebatamento da igreja, porque eu vejo que está aumentando muito rapidamente agora nesses dias o número de pessoas que se interessaram, que querem saber mais sobre o arrebatamento da igreja. E isto é natural porque estamos próximo dele. São os últimos dias. E esses últimos dias vêm com um despertamento naturalmente voltado para a escatologia, os últimos dias. Então, nesta noite, nós vamos começar já dentro do ensino e vamos trazendo questões, levantando perguntas e respondendo elas. Primeiro, devemos sempre lembrar que o arrebatamento da igreja será o maior evento do cristianismo, depois do Calvário e da ressurreição. Glória a Deus. O arrebatamento diz respeito à promessa de Jesus de voltar para nos levar para o céu antes que a grande tribulação tenha início na terra. Isso é muito fundamental. Um dos textos que nos abre a porta, dá início ao entendimento do arrebatamento é este que vamos ler agora. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O livro do Apocalipse, naturalmente, tem 3 divisões. Ele é dividido, primeiro, o capítulo de número 1, que o anjo diz para João: as coisas que vistes, que foi a revelação e a visão do Cristo glorificado. Depois vem a segunda divisão, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, que são as cartas sete igrejas da Ásia. As coisas que são. As coisas que são porque são presentes, estão acontecendo. Nós ainda não saímos dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Tem muita gente que pergunta: está se cumprindo agora, é o capítulo 6, é o capítulo 8? Não, a igreja está vivendo ainda a sua história. A história da igreja não terminou. A história da igreja que começa lá no Calvário, no Pentecoste, está se estendendo por mais de 2000 anos e vai terminar com o arrebatamento. Mas por enquanto nós estamos na segunda parte do Apocalipse, as coisas que são. E nesta visão aqui, João recebe uma palavra que diz para ele: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois de que coisas? Da história da igreja. As coisas que são. Aí começa a terceira parte do Apocalipse, que vai até o final, e é claro, com desdobramentos de muitos eventos. Não resta dúvida que é apenas uma classificação que o próprio Apocalipse dá de si mesmo, de forma abreviada. Então, quando João tem a revelação desta porta aberta no céu, dessa abertura no céu, e ouve uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui, João se torna um tipo da igreja, que um dia vai ouvir o ecoar da trombeta e o chamamento do Senhor: sobe aqui. A palavra arrebatar, no grego é arpazo, significa ação rápida, enérgica, deriva de arpax, que é a palavra ladrão. Aparece na Bíblia em vários lugares, não vamos estar lendo. Mas ela indica então que o arrebatamento, o que vai acontecer, esse evento com o nome de arrebatamento, será uma ação rápida de Deus, emergencial, né, e para livramento. O Senhor vai estar livrando o seu povo das
pragas que estão para vir na sequência. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis. Mateus 24, 42, 44. Então, a ideia de Arpaxos está aqui, ó, o ladrão que sorrateiramente surpreende os moradores da casa. Jesus está falando aqui apenas da surpresa. A vinda dele é surpreendente, tanto quanto uma operação de um ladrão que entra silenciosamente, furtivamente numa casa. E você sabe, né? O ladrão só entra na casa para levar aquilo que é de mais valor. Jesus vem buscar na terra aquilo que é de mais valor, que é a sua igreja, que ele investiu o seu sangue nela, a sua vida nela. Mas o arrebatamento, ele obrigatoriamente faz com que a humanidade seja dividida em vários grupos. E é exatamente sobre esses grupos que eu quero falar um pouquinho de cada um. Embora são muitos, vamos tentar falar de todos ou de quase todos. Quais são esses grupos? Vamos então ver juntos aqui. O primeiro grupo, número 1, os mortos em Cristo. Número 2, os mortos sem Cristo. Número 3, os desviados. Número 4, os mornos. 5, os ímpios. 6, nós os que ficarmos vivos. Esse último grupo aqui também pode trocar por os fiéis. Esses 6 grupos de seres humanos estão divididos obrigatoriamente pela mecânica do arrebatamento, pelo plano de Deus em vir buscar a sua igreja. Vamos então compreender um pouquinho de cada grupo agora. Primeiro, os mortos em Cristo, são aqueles que morreram na fé e na esperança da vinda do Senhor. São crentes que viveram sobre a terra, servindo fielmente a Deus, mas que morreram antes da volta do Senhor. A Bíblia chama eles então os mortos em Cristo. Paulo escreveu: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não há nenhum prejuízo para os nossos irmãos que partiram antes do arrebatamento. Eles ressuscitarão primeiro, no momento da chamada de Deus para todos os salvos. Onde eles estão agora? Eles estão com o Senhor, desde que partiram. Filipenses 1, 21 e 23, Paulo disse: se eu partir, estarei com Cristo. Então eles não estão num lugar dormindo, não tem uma inconsciência, não existe assim um lugar etéreo, não, é o céu, lugar da presença de Deus, lugar do conforto e da comunhão. Eles estão já com o Senhor. Mas o que vai acontecer? No momento do arrebatamento, Jesus vai trazê-los consigo, vai trazer todos eles consigo. Os seus espíritos descerão com Cristo para receberem os seus corpos imortais. Então, este evento é interessante, né? Porque o Senhor não virá sozinho. Ele virá com milhares de santos que já estão com Ele, mas que estão num estado intermediário, é chamado na teologia de estado intermediário, em que o crente deixou o corpo foi sepultado, mas ele está com o Senhor. Mas ele está num estado intermediário, ou seja, ainda falta aquele retoque final do arrebatamento, quando ele receberá o seu novo corpo de volta. Não sabemos como é que será essa modalidade de vida no estado intermediário.
O fato é que a Bíblia fala que esse estágio, ou esse estado, não é completo. Ele depende do arrebatamento e da ressurreição para que os santos se completem com os seus corpos glorificados. É só Deus aí que sabe. Paulo diz também algo sobre isso. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando Paulo fala nós, ele está referindo aos crentes vivos. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O Senhor está preparando então essa transformação. Por quê? Porque nós vamos sair de uma dimensão e vamos para outra dimensão. A dimensão que nós vivemos é aceitável, este corpo de pele, de ossos, de nervo, é aceitável. O mundo físico aceita esse corpo, permite que você viva nele, transite nele, mas o reino de Deus não. A Bíblia diz que no reino de Deus, lá, não se herda nem carne nem sangue. Então o corpo incorruptível vai ser em tudo diferente desse corpo físico. E é claro, totalmente superior a ele, porque ele será composto de partículas, como nós podemos dizer, celestiais, uma composição de uma matéria, de uma substância que nós nem conhecemos. Seria parecido com os raios de luz? Seria algo tão sublime, tão elevado como as cores, como o que nós conhecemos é células, moléculas, átomos, mas Deus está falando de um reino eterno, em algo superior a tudo isso. Glória a Deus. E quando isso que é corruptível, carne, sangue, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo grupo, os mortos sem Cristo. Tem pessoas morrendo, mas morrendo servindo a Deus. Mas também tem milhares de pessoas morrendo sem andar com Deus, sem estar servindo a Deus. Para os mortos sem Cristo, o arrebatamento não vai significar nada. Não haverá qualquer mudança para eles. Os seus corpos estão no cemitério, mas os seus espíritos continuarão no mundo dos mortos, ou no Hades, para onde foram quando morreram. A Bíblia diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa aqui é uma breve história resumidíssima, mas Jesus deixa claro que há um mundo espiritual dos mortos sem Cristo. Eles estão conscientes e em tormentos e em sofrimento, o que é muito triste saber disso. De lá só sairão no final do milênio para comparecerem diante do trono branco, onde receberão as penas eternas. Aqui apenas estou mencionando o texto do Apocalipse, capítulo 20, aonde é mencionado o trono branco, onde todos terão que comparecer diante de Deus. Todos que eu digo, os mortos sem Cristo. Os mortos em Cristo não, estarão ali glorificados já. Terceiro grupo, os desviados. Estes serão deixados para trás no arrebatamento e terão que enfrentar a fúria do anticristo. O arrebatamento acontece e quem estava desviado continua vivendo
a vida dele aqui na terra. Mas aí o que vem? Vem o governo do anticristo, a fúria, a perseguição, e eles terão que enfrentar tudo isso. Por quê? Porque no tempo chamado hoje, quando era possível servir a Deus, quando era possível demonstrar amor a Deus, quando Deus nos convidava para andar com Ele, eles não quiseram dar atenção ao chamamento do Senhor. Então, eles na hora do arrebatamento, apenas perceberão que algo aconteceu no planeta Terra. E logo darão conta de que familiares desapareceram, amigos e pastores e pregadores que eles conheciam, e enfim, eles se darão conta de que ficaram naquele grande dia, naquele grande evento. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, verá o senhor daquele servo. Observa, a palavra servo indica que era um crente que depois desviou. Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No caso deste mau servo, é o desviado, mau servo. É servo porque se conhece, tem informações do Evangelho, conhece o projeto de Deus de salvação, sabe que só Jesus pode perdoar, mas ele diz, Jesus não vem agora. Se ele disser, o meu Senhor tarde virá. Por esta passagem, dá para se entender que a maior parte dos desviados continuam desviados porque não acreditam que Jesus pode voltar logo. Mas o Senhor daquele servo virá num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Aí está a surpresa do arrebatamento. Jesus disse, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, não pegue o caminho do servo mau, pelo amor de Deus. Não vai atrás do servo mau, não. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O Senhor tem advertido, a palavra está aí, Ele dizendo que nós não podemos deixar que o nosso coração se desvie, nós temos que cuidar dele todos os dias. Uma pergunta, haverá salvação durante a grande tribulação? Depois do arrebatamento, haverá salvação? A resposta é esta, sim. Haverá salvação nessa época. Porém, a situação será adversa, com trevas espirituais envolvendo todo o planeta. Será o reino do anticristo. Todos os que confessarem a Cristo sofrerão perseguições e mortes. Vejamos, Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então é isto que os desviados e os ímpios vão deparar na grande tribulação. Quando chegar esse tempo, haverá perseguição aos crentes ou aos desviados que querem voltar agora, porque na realidade esses desviados, aos milhões que existem, vão voltar, a maioria deles vão voltar. Sob o impacto da perda do arrebatamento, eles voltarão, eles se tornarão crentes, até são chamados no Apocalipse de santos, ou seja, são os santos da grande tribulação, os santos que não estavam prontos para o arrebatamento e de repente acordaram, mas acordaram um pouquinho tarde. Haverá perseguição, Mateus fala disso, Mateus 24, Jesus falou muito sobre as perseguições que virão sobre aqueles que confessarem o nome dele. Haverá muito ódio contra
aqueles que disserem que são cristãos. Aliás, vocês já perceberam, né? Que o mundo não tem muita simpatia por você. Você já percebeu que o mundo sem Cristo, ele te suporta apenas, mas ele não tem amor por você, ele não gosta de você. Quando você começa a falar de Deus, dá um mal-estar nele, neste mundo sem Deus. Então, nesse tempo, Jesus diz qual será o tempo das trevas e do mal, em que eles terão uma inteira liberdade de extravasar o ódio deles contra aqueles que falam de fé, de amor, de arrependimento. Então vai ser muito dolorido. Nesse tempo haverá morte, destruição, muitos serão mortos, queimados. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Essa palavra, bem no meio do Apocalipse, bem no capítulo 14, parece que ela quer dizer o seguinte: naquele tempo, quem morrer descansará. Porque viver confessando a Cristo neste mundo vai ser um grande tormento, vai ser uma grande perseguição. Tal forma que se Deus recolher alguém nessa época, ele deve ficar feliz. Se ele for recolhido fiel, crendo, então ele vai descansar das suas fadigas e trabalhos e será bem-aventurado. Agora vamos ver os que são salvos, os que poderão ser salvos na grande tribulação. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja, vai ter pessoas testificando da fé em Cristo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Aonde eles foram? Foram para o céu, ficaram debaixo do altar, e ali Deus tem um lugar para estes mártires, que morreram aqui na terra pela fé em Jesus. Eles vão ficar lá até que outros sejam mortos, ainda milhares serão mortos. Vamos ver isso na palavra. Olha essa multidão. E depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui fala desta multidão incontável. Então mostra que haverá milhares de pessoas salvas, perseguidas e mortas na grande tribulação. Mais um verso, Apocalipse 15:2. E vi um mar
e vi um como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E o último texto, Apocalipse capítulo 20, 4 a 6. Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, todos os mártires da grande tribulação, que forem mortos pela fidelidade a Deus, pela fé em Cristo, vão ressuscitar no final da grande tribulação, um pouquinho antes de Jesus estabelecer o seu reino milenial. Estes mártires reinarão com Cristo, serão ressuscitados com corpos gloriosos como os nossos, e reinarão com Cristo, como nós também, que já estamos lá, que já temos corpos gloriosos, também reinaremos com Ele. Vamos agora para o quarto grupo de pessoas relacionados com o arrebatamento, os mornos. Quem são esses mornos ou mornos? Jesus disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A gente poderia ter colocado esse grupo junto com os desviados, mas é que esse grupo é o grupo que merece a maior análise, porque é perigosíssimo fazer parte dele e não saber que está fazendo parte. Jesus falou da igreja de Laodiceia, que é a última igreja do Apocalipse. Agora, deixa eu explicar uma coisa rapidinho. Na realidade, Jesus fala de 7 igrejas no Apocalipse. Cada igreja representa uma era, um tempo, e traz um aspecto espiritual da igreja, seja positivo ou negativo. E as igrejas então vão representando aquele período. Mas quando chega no final, na realidade chega 2 igrejas juntas, não apenas uma. Porque em todas as parábolas de Jesus, ele fala do reino de Deus como tendo um fiel e um não fiel. Estando 2 numa cama, será levado um deixado o outro. Estando 2 no moinho, será levado uma deixado a outra. O servo mau e o servo fiel. As 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. Então, sempre chega 2 segmentos. Então, vai chegar no final a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Sendo que a igreja de Filadélfia representa uma igreja comprometida, uma igreja que está empenhada em servir a Deus. Para esta igreja, a de Filadélfia, Jesus disse assim: eu te livrarei da hora da tentação que virá sobre toda a terra, para tentar os que habitam na face da terra. Para a igreja de Laodiceia, ele diz: porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja que aí estão os 2 grupos, repetido em várias parábolas, em vários ensinos de Jesus. Então vamos analisar um pouquinho. A igreja de Filadélfia, voltando nela, porque eu acabei de mencioná-la, o Senhor fala então que vai guardá-la da hora da tentação, daquele momento que vem sobre todo mundo, que é a grande tribulação. No verso 11, Jesus renova o seu anúncio, seu aviso de que vai voltar. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a igreja de Filadélfia representa uma igreja que tem conteúdo, que tem fé, que tem compromisso com Deus. E o Senhor fala para ela: guarda até o fim, eu não vou demorar mais, está perto. Irmão, essa igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, ela tem que estar hoje na terra. Nós temos que localizar estas 2 igrejas na terra, temos que ver elas de alguma maneira no meio da cristandade, todos que levam o nome de cristãos. Agora precisamos de saber nos posicionar do lado certo e não do lado errado.
Bom, voltando à questão da igreja de Laodiceia, vamos ver o que vem aqui. A igreja de Laodiceia, ela é morna. A mornidão é exatamente um estado que é ocasionado por uma mistura. Você pega a água quente, pega a água fria e mistura, dá morno, dá mornidão. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que deixou se misturar. Misturar com o quê? Com o mundo, com o pecado. Mas esta igreja, ela não diz que não, ela não diz que deixou a Cristo, ela não diz que está desviada. O problema é que a mornidão é aquele estado em que não é e nem deixa de ser. Não, eu não sou desviado, eu não sou incrédulo, eu sou crente. Se você confronta uma pessoa que está vivendo a experiência de Laodiceia, ele não vai admitir nunca que ele está no estado errado. Por quê? Porque a mornidão, ela adormece as pessoas. O dormente, ele está no estado de mornidão, né? Dizem, eu nunca fiz essa experiência, mas diz que se colocar uma rã dentro de uma vasilha, que está com fogo baixinho lá no fogão, mas está baixinho, só aquecendo devagarzinho, diz que a rã fica ali dentro, porque a água vai ficando boa, gostosa, né? Vai ficando morninha, só que ela fica anestesiada por causa da mornidão da água, a ponto de ficar ali até morrer, porque ela já não dá conta mais de sair daquela situação. Talvez este seja o grande problema, esta é a situação de muitos cristãos. O diabo foi colocando ele numa situação de mundanismo, de pecado, misturado com o mundo, né? Ele não deixou a igreja, ele continua na igreja, ele canta, ele ora, às vezes ele até dá um testemunho, mas ele está tão habituado, tão familiarizado com o mundo, que a mornidão adormeceu a consciência dele. Paulo fala de consciências cauterizadas. E aí ele vai morrendo, porque o diabo vai chegando o fogo ali para matá-lo. E já que ele está dormente, então ele não consegue saltar. Diz que se pegar uma rã ao contrário, tentar jogar numa panela de água quente, ela pula, salta imediatamente, quase no ar, né? Mas não quer ficar ali. Mas se colocar lá dentro, pode adormecer e pode acostumar. Então, coloquei aqui uns testemunhos não muito bons, né? Landa Cope, uma norte-americana, chamou a igreja brasileira de igreja morna. Ela disse: vocês são mornos, adotaram o estilo fácil de se viver o evangelho. Que Deus nos livre mesmo de termos um estilo fácil. Nós queremos ter o estilo de Cristo, o estilo do discipulado do Senhor Jesus Cristo, né? E não apenas dizer que somos cristãos evangélicos, né? Nós estamos aqui no mundo gospel e tal, e etc. John Bevere também desafiou a igreja brasileira dizendo: Deus não está aqui, Ele está ausente. Vocês, como igreja brasileira, não estão em busca da verdadeira presença de Deus. Irmão, não vou dizer isso de todo mundo, é claro que não, nem nós queremos estar nessa ala. Mas, irmão, o que tem acontecido em nosso Brasil ultimamente a respeito da fé cristã é um absurdo, né? De um pouco tempo para cá, eles inventaram uma moda de pintar os templos de preto. Por dentro, todinho, pretinho. Para que à noite eles pudessem apagar as luzes, acender apenas as luzes coloridas que ficavam piscando, com aparelhos de fumaça e uma banda, um grupo musical muito incrementado, para as pessoas ficarem histéricas, ficarem emocionadas ali naquela escuridão, e aí diziam que estavam adorando a Deus. E essas igrejas superlotaram. Era multidão de 3, 4, 5 mil pessoas, sabe, cantando assim 1 hora, 2 horas seguidas, sem parar. Mas quem chegava na porta confundia facilmente aquele local com a boate. Isso está acontecendo. Acho que aqui até que em Trindade já tem isso, em Goiânia tem muito. Aí você diz o seguinte:
É esse o cristianismo que Jesus plantou na terra? É isso que Paulo e Pedro gostariam de ver acontecendo com os servos de Jesus Cristo? A igreja não está mais na luz, está nas trevas. A igreja agora optou pelas trevas. Então esses escritores aqui analisaram alguns aspectos da igreja brasileira e ficaram muito decepcionados. Agora nós louvamos a Deus porque nós não entramos nessa onda e nem vamos entrar. Nós não queremos dizer que somos mais espirituais do que ninguém. Aliás, sentimos profundamente a nossa pobreza, a nossa carência de Deus, nossa necessidade. E isso nos leva a ficar ainda mais arraigados no Senhor. Qual é o perfil da sua vida espiritual? Você busca Deus de todo o coração? Você quer Jesus na sua vida? Você quer viver a vida mundanizada da igreja de Laodiceia, morna, né? A igreja de Laodiceia também, ela quer dar uma de rica, de poderosa, né? É aquele aspecto do cristianismo que quer dominar na política, que quer dominar em todo lugar, né? Aliás, as grandes igrejas, poderosas mesmo, elas estão dominando mesmo. Ela tem seus representantes lá no Senado, lá na Câmara Federal. Eles se gabam, né, de que são grandes e poderosos. Já tem seus imensos campos de trabalho com templos luxuosos. Irmãos, mas isso tudo é engano do homem, da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia engana-se a si mesma. Ela diz: eis que estou rica, enriquecida estou, de nada tenho falta. Quando o Senhor diz para ela, diz: você é pobre, você não é rica, você não tem absolutamente nada, você está nua, você não pode gabar-se de nada de que você tem. Nós não sabemos, nós nem imaginamos quando nós falamos que há igrejas poderosíssimas na terra, irmãos. Tem movimentos, igrejas chamadas cristãs na terra, que tem bilhões de reais acumulados, não só em dinheiro, mas em propriedades. Então, qual é o perfil da vida espiritual? O crente morno é autossuficiente e não percebe suas necessidades espirituais, perdeu a graça de Deus pela sua arrogância e ainda não sabe. É miserável, pobre, cego e nu. Qual que é a solução para o crente morno de Laodiceia? Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo é riqueza celestial, é coisa que só pode ser comprada com o sangue de Jesus, e Jesus só dá para aqueles que humilham e buscam a face dele de todo o coração. Isso é a virtude do Espírito Santo. Isso é o poder de Deus na vida do crente verdadeiro, aquele poder que vai preparar ele para o arrebatamento. Vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A igreja de Laodiceia pode ter roupas caríssimas, diante de Deus ela está nua, porque a vestimenta que interessa mesmo para Deus é aquela que Ele pode nos dar. Ele nos deu as vestes da salvação. A Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo como um revestimento de poder, ou roupa sobre roupa, para nos tornar aptos para o reino de Deus. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles estão cegos, estão nus, estão empobrecidos, estão perdidos, e o Senhor está dizendo: porque não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso significa: não levarei vocês no arrebatamento, ficarão para trás, ficarão de fora. Mas o Senhor é muito bom. A Bíblia disse para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Observe que Jesus agora não trata mais com a instituição. Jesus não está falando mais com uma organização, Ele está falando com indivíduos. Chega um ponto, irmãos, que as organizações endurecem tanto no erro, que não tem mais retorno, mas tem retorno para os indivíduos, para os seres humanos que estão lá dentro.
A Igreja Católica vai mudar? Nunca, jamais. A Igreja dos Mormons vai mudar? A Adventista vai mudar? Nunca, jamais. Muitas Assembleias de Deus também, que já pegaram um caminho meio largo por aí, vai mudar? Também não. Mas tem muita gente dentro desses lugares que vão ouvir a voz de Jesus. Vão escutar o chamamento de Jesus na última hora. Quando ele diz assim, eis que estou à porta. Nos faz lembrar aquela palavra de Paulo, eis que o Senhor está à porta. E a palavra diz respeito à sua eminente vinda. Eminente vinda significa, aquele que tem que vir já está na porta. Então não dá para ficar perdendo tempo com mais coisas vãs, não. Já está à porta. No caso aqui, o Senhor Jesus acrescenta que Ele quer entrar e quer ceiar conosco e ter comunhão conosco. E essa comunhão vai garantir o arrebatamento. Vai garantir a nossa tirada, a nossa transformação espiritual, a nossa saída deste mundo enquanto é tempo. Quinto grupo, vamos ver se a gente termina. Os ímpios, porque nesses últimos tempos a iniquidade vai multiplicar-se. Os ímpios serão escarnecedores, não terão medo de falar bobagens, asneiras. Os ímpios cultuarão suas próprias maldades. Eu não vou ler os textos, mas a impiedade vai crescer nesses últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Nesse caso aqui, a impiedade do mundo pode afetar muito o crente, que fica impressionado, olhando demais para esse mundo. De repente começa a dizer assim, acho que não vale a pena ser fiel, acho que não vale a pena ser tão crente assim, eu vou ser mais flexível, vou ser mais liberal. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não está na hora de você pensar dessa forma. Você pensar o seguinte, o mundo está descambando para lá, eu vou vir para cá, para o lado do meu Deus, para o lado da palavra. Quanto mais o mundo fica distante de Deus, mais perto eu quero estar de Deus. Os ímpios serão surpreendidos pela vinda do Senhor, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os ímpios serão deixados para trás, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Os ímpios aceitarão o governo do anticristo e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os ímpios blasfemarão. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Os ímpios serão condenados, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, versos 14 e 15. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. O último grupo, os fiéis. Quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que permitem a ação purificadora de Cristo em suas vidas. Glória a Deus, se ache nesse grupo e seja feliz nele, irmãos. Glória a Deus, queremos ser purificados sim, Senhor. Nossa vida ainda é imperfeita, precisa de ser retocada, precisa de ser santificada. Nós queremos estar nesse grupo. Glória a Deus, olha o que a Bíblia diz. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço, não sabes
não o sabes tu, agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. João 13. Nós queremos estar no grupo daqueles que aceitam Jesus lavar. Você tem que permitir Jesus te lavar. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Pedro estava resistindo. Jesus disse: se você não permitir, você não tem parte comigo. Sabe o que significa isso, irmãos? São pessoas que se sujeitam a Deus, que permite Deus corrigi-las, guiá-las, aperfeiçoá-las. Irmão, como é bom ser guiado por Deus, como é maravilhoso ser orientado por Deus, ser disciplinado por Deus. Deixa Ele limpar a sua vida. O Senhor está polindo você. Aliás, a igreja está recebendo os polimentos finais para o arrebatamento, porque ela tem que ser uma noiva sem mácula, sem mancha. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus que Ele nos limpa quando vai ensinando, quando vai orientando, quando vai guiando nossas vidas na sua palavra. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa mais linda! Jesus pegou-nos sujos, deformados, puros, pecadores, e Ele começou a limpar nossa vida, começou a trabalhar, começou a aperfeiçoar, e Ele nos tornou a sua igreja. E esta igreja vai tomando a forma de uma igreja linda, gloriosa. A Bíblia fala igreja gloriosa. Que igreja grandiosa é essa, né? Que o Senhor trabalha nela para um dia apresentar essa igreja a Ele mesmo, como uma igreja digna. Quem são os fiéis? Vamos ver rapidinho algumas palavras. São os santificados, os que permitem o sangue de Jesus lavar, purificar. Os sinceros são os puros, purificados pelo sangue. Salmo 15 fala: quem entrará no teu tabernáculo, Senhor? Quem entrará no lugar santo? E ali há uma descrição linda. Aqueles que permanecem em Cristo, esses são os fiéis. Aqueles que sabem que fora de Jesus não há vida, não há perdão. Nós somos aquela varinha que está pregada, que está arraigada no tronco da videira, e não queremos sair deste lugar nunca, jamais, porque é da videira que vem vida para as nossas vidas. São aqueles que esperam com paciência. Estamos esperando a vinda do Senhor por esses dias, mas mesmo que não seja nesses dias, agora que eu digo, vamos dizer, esse mês, essa semana, nós continuaremos esperando com paciência. Também são aqueles que amam a sua vinda, ou seja, não tem outra coisa melhor e maior para pensar neste mundo do que na promessa da sua vinda. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vamos aprender a amar a vinda de Jesus. Vamos deitar pensando assim: ó Senhor, quem sabe chover nessa noite, quem sabe eu serei acordado ao romper da manhã, pela trombeta celestial. Glória a Deus. Como eu quero estar na tua presença, Jesus. Como eu quero estar pronto para ver o teu reino celestial, esse lugar que foi amado por Abraão, por Moisés, por Davi, que foi amado pelos apóstolos, foi amado pelos santos do passado. Agora eu quero estar pronto para esse dia. Para aqueles que amam a sua vinda, Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Amém? Podemos dizer: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez: Maranata,
Ora, vem, Senhor Jesus. Querido Deus, Pai, Todo-Poderoso e Santo, nós te adoramos nesta noite, pela palavra viva do Senhor, que nos alimenta e que infunde uma nova esperança a cada manhã em nosso coração, e faz-nos viver, Senhor, por estas promessas gloriosas. Abençoe mesmo a Tua igreja na terra, todos aqueles que amam a Tua vinda, possam ser, Senhor, renovados, fortalecidos e levantados em poder, em companheirismo, em compromisso, que nós possamos viver, Senhor, com alegria, a vida da santidade, da fé, do amor, da entrega. Queremos sentir a Tua presença em nossos corações, porque para nós, Senhor, viver é Cristo e o morrer é ganho. Vem, Senhor Jesus, nós te esperamos.